Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o João Pedro Brandão, estou ao lado de Guilherme Costa, Marcel Merguizo, num cenário diferente. Normalmente vocês sequer nos veem no vídeo e hoje o podcast é inteiro em vídeo porque é um podcast especial. Estamos diretamente da COB Expo, um evento que tem todo ano, organizado pelo COB aqui, que todas as confederações também montam seus stands, muita coisa legal. Então fiquem de olho que ao longo do programa vai ter muita coisa bacana, mas a gente começou sentadinho nesse estúdio panorâmico, Marcelito, para trazer o tradicional já consagrado giro de notícias do Rumo ao Pódio hoje, uma quarta-feira, quando faltam 1024 dias para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e apenas 135 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão e Cortina. Muito bem, passei essa bola para o Marcel, porque ele apresentou semana passada, é o apresentador oficial, eu aos poucos fui ganhando essa moral com eles, estou aqui, estou muito feliz no COB Expo, e a gente vai falar um pouquinho, antes de dar um rolê pela feira, de vocês conhecerem, trocarem uma ideia, da gente trocar uma ideia com os atletas e vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Mundial de Atletismo que rolou lá no Japão, com ótimos resultados para o Brasil. E Gui, não poderia começar diferente senão falando da medalha de ouro do campeão mundial, Caio Bonfim. Caio Bonfim, que ano passado esteve aqui na COB Expo, estará esse ano também, mas não no dia em que estamos gravando. Ainda não chegou. Não chegou. Está vindo, imagina, o Caio está vindo do Mundial de Tóquio, deve ter 1 milhão de paradas no caminho, foi para casa, claro, foi para Brasília. Tem que visitar a esposa, os filhos, provar que a aliança está na mão dele. Tem que visitar a esposa várias vezes ali, passar boas horas com ela, melhor dizendo. Porque, olha, quase que ele chega em casa com a medalha e com uma baita de uma bronca. E né? antes de passar por isso, só por isso que ele não está na COB Expo desse ano ainda e não está no podcast, porque nos dois primeiros anos de COB Expo, com o Rumo ao Pódio aqui, estava lá Caio Bonfim, o que só prova que a gente dá muita sorte. Exatamente. A gente traz orientações técnicas, estratégicas e mentais para os atletas. Mentira. Não, só prova o quanto a feira traz gente importante. Sim. Aqui. E o Caio ainda não chegou, por isso que ele não está aqui, mas eu tenho certeza, a gente vai encontrar muito medalhista olímpico, campeão mundial, ex-atleta, atleta atual nessa feira, vai ser legal. E Gui, vamos falar um pouco do desempenho do Caio, né? Não só com a medalha de ouro ele volta, né? Volta com outra medalha também. Então faz aquele seu panorama geral, Gui, explicando as duas provas na qual ele foi medalhista, né? Volta com uma medalha de ouro e uma medalha de prata. E qual é a prova olímpica, qual não é? Aquele seu panorama já acostumado, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. O Caio Bonfim voltou com a medalha de prata na distância de 35 quilômetros, que não tem na Olimpíada. E a medalha de ouro na distância de 20 km, que se a gente for chato, não tem na Olimpíada também. Porque a próxima edição, a prova vai ter 21 km e 97 metros, vai ser uma meia maratona em marcha atlética, mas eu acho que entre 20 e 20... O Caio não ia perder a medalha de ouro se fosse 21 km. Então, vale como a prova olímpica essa dos 20 km, uma medalha de ouro super importante, conquistada na base da estratégia, uma estratégia perfeita. Os primeiros quilômetros o Caio estava fora do top 20, aí o Richard, que era o repórter que estava lá do Sport TV, falou no meio da transmissão que a técnica e mãe dele falou pro Caio no terceiro quilômetro: Caio, você tem que juntar no grupo da frente. O Caio só falou: eu sei o que eu estou fazendo. E ele sabia muito bem, né? Tanto que ele chegou e conquistou a medalha de ouro, o primeiro ouro dele em mundiais. Agora ele é o maior medalhista da história do Brasil em mundiais de atletismo, né? Ele tem um ouro, uma prata e 2 bronzes, né? Que ele já tinha 2 bronzes em edições anteriores. E assim, eu acho que ele sobe um patamar na história do nosso esporte. Porque ele é um cara que é medalhista olímpico e campeão mundial. São poucos o que tem esse status somando todas as modalidades. Se a gente pegar só no atletismo, o Alisson dos Santos foi campeão em 22, a Fabiana Müller foi campeã em 11 e agora o Caio campeão em 2025. Então, muito legal. Caio Bonfim, medalhista. O Alisson, a gente pode comentar daqui a pouquinho, também foi medalhista de prata. Mas uma coisa me preocupou nesse Mundial. O Brasil só pegou 3 sinais no Mundial de Atletismo, somando tudo. A gente conversou semana passada, eu esperava umas 6 sinais, às vezes 7. Foram só 3, né? A Juliana Campos no salto com vara, que terminou em 13º lugar. A Isabela no disco, que terminou em 9º lugar. E o Alisson dos Santos, que foi finalista, conquistou a medalha de prata. E as provas de campo e de pista que tem finais, né? A marcha não tem uma final, tá todo mundo junto ali, maratona a mesma coisa. E é o menor número de finais do Brasil em 32 anos, né? Outras edições nesse período tivemos 3 finais, mas nunca tivemos menos
do que 3 finais desde 91, desde 93, na verdade. Então, assim, ficou um quê de queria mais finais como um todo. Mas em termos de medalhas, as 3 medalhas, 2 do Caio e uma do Alisson, é a melhor campanha da história. 1 ouro e 2 pratas o Brasil nunca teve. Então, medalhas, melhor campanha da história. Em finais, a pior em 32 anos. O Caio entra nesse seleto grupo de apenas 3 brasileiros, né, campeões mundiais, Alisson dos Santos, Fabiana Müller e agora o Caio Bonfim. O Caio já tem uma medalha olímpica na última Olimpíada, o Alisson já tem medalhas olímpicas também, a Fabiana Müller não tem medalhas olímpicas, mas só também contextualizando que não tem, o João do Pulo não é campeão mundial, o Ademar Ferreira da Silva não, porque não existia esse modelo de mundial na época, então por isso que talvez uma das grandes estrelas... Começou em 83, Exato, as grandes estrelas do atletismo brasileiro, ou talvez a maior de todas, o Ademar Ferreira da Silva, não tem um campeonato mundial, porque não existia o mundial na época, o que não diminui em nada o mérito desses 3 e principalmente do Caio. É engraçado a estratégia do Caio, e ele foi e voltou ali pra frente do grupo, ao contrário do que ele fez na Olimpíada, que ele largou muito na frente e ele tinha o controle total do que ele estava fazendo na prova. Ele já tinha ganho a medalha anterior dele de prata e depois numa distância menor conseguiu ouro, sem saber que ele estava sendo ouro. Ele entra no estádio olímpico e olha pro telão achando que o japonês estava na frente dele ainda, e daí ele olha no telão e vê que ele é o primeiro. Ele se surpreende porque ele não sabia que o japonês tinha tomado a terceira advertência, pagado um stop, né, uma parada de 2 minutos, então ele não viu o japonês saindo da frente dele, então ele se surpreende ao chegar ao Estádio Olímpico e se tornar campeão mundial, e daí surpreende a gente, acho que mais surpreende a gente porque ele tinha fôlego ainda para contar uma boa história, que é a história da aliança, que ele perde a aliança no quilômetro 3 da prova, e eu conversei com a mãe dele, eu mandei uma mensagem de parabéns para ela, eu falei, pena só que ele perdeu a aliança. Ele falou, daí ela me contou, a Gia, que é treinadora dele, falou assim, por isso que eu falo pra ele marchar com a mão fechada. Ela, quando marchava com a mão cerrada, né? E daí não tem como a aliança cair, porque você sua muito. É normal ela cair. E aquela aliança é muito pesada. É de ouro, porque é a aliança que os pais do Caio usavam. Então eles derreteram 3 alianças de 30 anos de casamento cada um pra fazer a aliança do casamento do Caio. Então não ia dar problema só com a esposa do Caio, não. Ia dar problema com a família inteira do Caio. Mas ele trouxe a aliança, o ouro, e tá festejando como merece, porque além de tudo, não é porque ele está sempre aqui no Rumo ao Pódio que a gente fala bem dele. Sim, sim. Ele é um enorme atleta, um cara muito gente boa. Lembrando que daqui a 201 dias, tem o Mundial de Marcha Atlética em Brasília. Então o Brasil ainda vai receber o Mundial de Marcha com o campeão mundial lá. Vai ser muito legal. Acho que a gente só tem que dar parabéns pro Caio por esse desempenho lá em Tóquio. Muito bacana. Gui, e falando um pouco da prova do Alisson, que também foi um baita resultado, né? Eu sempre gosto de falar, não é porque um ganhou ouro que o outro passa a ser um resultado ruim, pelo amor de Deus, né? Então foi um baita resultado, e a gente sempre tem falado, Gui, que essa geração dos 400 com barreira é talvez a melhor da história, né? Então uma medalha de prata no Campeonato Mundial, com o tamanho que tem essa geração, é mais um baita resultado do Alisson dos Santos. Exatamente, e o campeão da prova foi o Ray Benjamin, que é o atual campeão olímpico. O Alisson foi vice-campeão. E o terceiro colocado não foi o Caster Warman. O norueguês largou muito bem, estava ali entre os 3 primeiros na última curva. E aí acho que o que a gente chama de quebrar, né? Ele não aguentou as últimas 2 barreiras, caiu e chegou em 5º lugar. Mas eu acho que ele continua bem para o ano que vem. Uma notícia importante é que o Ray Benjamin, o americano, campeão olímpico, campeão mundial, falou que não vai correr essa prova ano que vem, os 400 com barreira. Vai focar nos 200 e 400 metros rasos. Se ele vai manter isso até 2028, uma Olimpíada que ele vai ter em casa, eu não sei, mas que ele falou que em 2026 ele vai tentar focar mais nessas 2 provas, 200 e 400 rasos, e não nos 400 com barreira, ele falou. E aí abre um espaço gigantesco para o Alisson, né? E na prova do Campeonato Mundial, o Alisson foi campeão mundial por 10 minutos, né? A gente falou que a gente tem 3 campeões mundiais, a gente poderia ter tido o primeiro. Na última barreira, o Ray Benjamin deu uma tropicada, a barreira se mexeu. No que a barreira se mexeu a barreira do nigeriano que corria ao lado, e o nigeriano poderia ter sido atrapalhado por causa da barreira que ficou meio torta. Por alguns minutos o Ray Benjamin foi punido, mas os Estados Unidos rapidamente entraram com recurso e aí tirou a punição do Ray Benjamin. E aí fica aquela coisa, porque é uma questão interpretativa da regra. Não é, se você pular a barreira, bater e sua barreira mexer do adversário, você está eliminado. Não.
Você é punido se a barreira do adversário mexer e o adversário for atrapalhado. E aí criou-se um consenso entre os árbitros que o adversário não foi atrapalhado. Depois o próprio nigeriano deu uma entrevista falando que realmente não atrapalhou. Se o nigeriano falou que não atrapalhou, beleza. Mas fica aquela questão. Era um americano que estava ganhando a medalha de ouro. Se fosse ao contrário, possivelmente não iam retirar a punição e o cara que chegou em primeiro, se ele não fosse americano, possivelmente ele poderia ter sido eliminado. E foi um desempenho espetacular, acho que do Alisson e do Ray Benjamin, que vem fazendo uma batalha muito grande. Como você disse, o Caster Varholm não foi tão bem, o terceiro colocado foi o Samba, né, do Qatar, e com o Ray saindo da disputa, disputando os 200 e os 400, talvez o Samba seja mesmo o cara que vai entrar nesse circuito com os melhores tempos até hoje, brigando por medalha também, mas eu acho que cria, principalmente pela idade que o Alisson tem, o Alisson é 4 anos mais novo que o Caster Varholm, por exemplo. Eu acho que o Alisson tem tudo para começar a ser o favorito aos ouros nas próximas competições, se tudo se mantiver como vem acontecendo. O Alisson que agora tem um bronze, uma prata e um ouro em campeonatos mundiais, além das medalhas olímpicas, e ele deu uma entrevista, acho que muito interessante depois da prova, falando que ele não quer ganhar o campeonato mundial assim, né? Ele quer ganhar o campeonato mundial correndo e sendo o vencedor. Total, acho isso importante e mostra o quanto como ele pensa a vida dele, como ele pensa as conquistas dele. E ele só não ganhou medalha mundial no ano que ele ficou fora, machucado, e não conseguiu voltar a tempo de ser medalhista mundial. Então acho que o Alisson está muito bem nessa corrida para 2028. Sim. Acho que ele vai entrar talvez ele chegue como favorito. A favorita medalha ele vai chegar porque ele é um dos 3 maiores da história da prova. Mas ele vai chegar, acho que como favorito ao ouro, se o Caster não voltar a desempenhar como a gente espera, e se o Ray confirmar essa expectativa. Porque quando ele fala que vai para 400 e 200, isso... Um mundial sem medalha, uma seletiva americana sem estar muito bem, o cara volta pro 400 com barreira. Então vamos esperar um pouquinho mais. Perde um tempinho de preparação também. Normal. Então de todas as formas não é ruim. O que eu ia falar, Marcelito, é que se ele fosse campeão mundial por essa punição ao Ray Benjamin, não tiraria de forma alguma o mérito porque ele era o segundo. Ele só seria campeão porque ele estava em segundo. Então é mérito. Mas eu entendo total também, o ponto do Alisson. Você de forma alguma mancha, não é isso. Mas o sabor é diferente. Isso é inegável, né? Então o Alisson tá no caminho para ser campeão mundial mais uma vez, para ser campeão olímpico. Então eu entendo ele totalmente, mas fazendo esse destaque que não deixaria de forma alguma de ser mérito dele se ele tivesse ganho com a punição ao Ray Benjamin, porque ele era o atleta imediatamente depois do norte-americano. Vamos falar de mais um Mundial, Gui, nesse nosso giro, antes da gente sair dando um rolê aí pela Kobe Expo. Falar do Mundial de Vôlei. Se a gente deu boas notícias no Mundial de Atletismo, o Mundial de Vôlei, a notícia não é nada animador. O Brasil caiu na primeira fase, algo que não acontecia desde... Na verdade, a pior colocação da história do Brasil em campeonatos mundiais. O Brasil acabou terminando em 17º lugar, pior colocação da história. Nos últimos 6 mundiais o Brasil tinha ido ao pódio, 3 ouros, 2 pratas e 1 bronze. E agora, assim... Foi um mix de muita coisa que aconteceu, né, no Mundial. Acho que a primeira coisa, o Brasil perder para a Sérvia por 3-0 é um absurdo, porque perder por 3-0, sabendo que não podia perder por 3-0, é mais absurdo ainda, né? Porque a gente sabia que se perdesse para a Sérvia por 3-0, o Brasil estava praticamente eliminado, porque República Tcheca e China iam jogar, e a República Tcheca provavelmente ia fazer 3-0 na China e o Brasil ia ser eliminado. Então já o grande erro foi perder para a Sérvia de 3-0, mas teve muita coisa em volta, né? A mãe do Bernardinho faleceu um dia antes, isso abalou o Bernardinho, mas não podia ter abalado o time, né? Beleza, o Bernardinho ficar abalado, isso é absolutamente normal, mas o time inteiro abalado tem alguma coisa estranha aí, né? Tem a questão... Assim, o Brasil ganhou 2 jogos e perdeu 1. O Brasil foi o único país, a única seleção na primeira fase que foi eliminada com 2 vitórias. Aí a questão da matemática do saldo de sets, que o Brasil perdeu um set para a China na primeira rodada. Enfim, mas eu acho que assim, foi um resultado péssimo, foi. Muitas críticas, mas o ano não tem como ser jogado fora. Eu acho que esse ano de renovação, muita gente deixou a seleção depois do ano passado. O bronze na Liga das Nações e um bronze na Liga das Nações, legal, tendo feito a melhor campanha na primeira fase, vencido de muitos países, com um time renovado, acho que foi positivo. Então, assim, Mundial horrível, muito, muito ruim mesmo, mas a temporada foi razoável. Eu acho que 2025 que deu para ver que o ciclo pode ser positivo para essa seleção masculina. Ano que vem tem só a Liga das Nações,
Acho que vai dar para testar bastante coisa. Aí em 27 tem outro Mundial, tem Liga das Nações, começa a contar ponto para o pré-olímpico, aí em 28 tem as Olimpíadas. Acho que o ano não pode ser jogado fora, esse Mundial até que poderia ser jogado fora. O Brasil no final ficou em 17º justamente por essas duas vitórias, mas pagou o preço por aquela derrota num set para a China e, na verdade, pela derrota final por 3-0. Até um bastidor aqui, José Renato Ambrosio, o repórter da TV Globo que estava lá nas Filipinas, falou que ali antes do jogo do Brasil, que decidiria a classificação para a próxima fase, a discussão era se Brasil e Filipinas podiam fazer uma oitavas de final, porque as Filipinas em casa dependiam estavam ali por 2 pontos de conquistarem a classificação inédita para as oitavas de final, para o mata-mata. O Brasil dependia de um set para classificar e os ginásios não estavam lotados lá. Então, a expectativa da seleção brasileira era, por exemplo, imagina a gente pegar a Filipinas nas oitavas, com o estádio lotado, enfim, vamos ter um clima de mundial. Enfim, meia hora depois deu tudo errado e nem Brasil nem Filipinas passaram de fase, porque o Gui falou bem disso já, foi um mundial de zebra, assim, o Brasil caiu na primeira fase, o Japão caiu na primeira fase, a França caiu na primeira fase, a atual bicampeã olímpica caiu na primeira fase, Cuba, que não está no melhor momento, mas também caiu na primeira fase, enfim, o mundial ainda vai acabar, a gente vai ver o novo campeão mundial, mas foi um mundial de zebras. É o que a gente não esperava, que a zebra passasse selada na frente do Brasil e o Brasil pegasse essa zebra. Então acho que o grande problema no final das contas foi esse. Vamos dar um rolê na feira? Vamos lá, a gente tem que explicar primeiro para as pessoas que a gente só está nesse cubo de vidro porque é difícil andar com o Guilherme Costa em feiras olímpicas, porque são muitos autógrafos, muitas selfies, muitas fotos que ele tem que tirar. Então a gente resolveu resguardar nossa estrela aqui, primeiramente. E segundo, que a gente vai andar de crachá, porque nessa feira, vocês devem ter visto aqui atrás já, passa campeão olímpico, campeão mundial, medalhista olímpico, medalhista em mundial a toda hora. Mas a gente precisa de crachá, então a gente vai andar de crachá, aqueles que não precisam. Então a gente vai dar um rolê e quem a gente for encontrando, a gente vai bater um papo sobre Jogos Olímpicos, sobre a vida, sobre qualquer rolê aleatório. Vamos estar de rolê mesmo? Sobre amor. Sobre amor. E outra, né? Tem atletas atuais, tem atletas que já pararam, então contar um pouco dessa vida pós aposentadoria, o que fazer. Então tem muita coisa legal aguardando você que está aí do outro lado da tela. Bom, a gente prometeu que a gente ia dar rolê na feira, conhecer muita gente maneira, trazer para vocês, e a maior das promessas, que nem foi feita, mas a gente trouxe a campeã olímpica aqui. Então tô com Bia Souza, com Guilherme Costa, para falarmos um pouco sobre isso. Que eu vou começar com o papo, porque a gente falou quase nada esse ano no Rumo ao Pódio inteiro, que é o ano pós-olímpico, Bia. Eu, Gui, o Marcel, a gente falou muito sobre como é um ano pós-olímpico para todos os atletas. E cada um, né? Quem foi campeão lida de um jeito, quem não foi tão bem lida de outro. E, cara, a gente falar é uma coisa, mas você contar pra gente é uma outra coisa. Então eu queria começar por aí, Gui, com a Bia. Contar pra gente como é que foi esse ano pós-olímpico. Você já tinha falado também pra gente que tinha muita vontade de focar no Mundial, mas também tem outros compromissos para além do tatame, né? Então vamos aos poucos por parte. Queria que você contasse pra gente esse ano pós-olímpico, Bia. Parabéns mais uma vez pelo título, né? Imagina, obrigada. Bom, esse ano pós-olímpico está sendo um ano mais tranquilo, está sendo um ano onde a gente precisa respirar. Um ciclo olímpico é muito desafiador para a gente como atleta de alto rendimento. A gente sofre muito, chega até a ser um pouco mais cruel com a gente, porque a gente ultrapassa ali os limites 24 horas por dia, ainda mais no treinamento. Então, depois de uma bela conquista no ouro olímpico, a gente precisa descansar, a gente precisa ter um ano de retorno mais tranquilo, mais calmo. Fiz as competições ali no primeiro semestre, estou deixando esse segundo semestre agora mais para fazer os treinamentos, focar na parte técnica, na parte tática, focar na parte física também, para a gente chegar mais bem ajustado aí para começar 2026 com o pé direito, se Deus quiser, com muitos resultados. E sim, meu foco ainda continua sendo o Campeonato Mundial. Eu quero muito a minha medalha de ouro que está faltando para completar meu pódio, mas a gente está construindo isso e aos poucos vai dar certo. E quando a gente fala desse ano pós-olímpico de campeões olímpicos, não são os brasileiros só que fazem isso. A Rebeca não vai competir no Mundial de Ginástica, mas mesmo no judô, dos 14 campeões olímpicos, só tinham 6 lá. E desses 6, só uma ganhou, que foi a italiana da categoria 78. Então, absolutamente normal um ano pós-olímpico para quem é campeão olímpico ser dentro dos tatames um pouco mais leve, mais fora. Porque eu vi a Bia em palestras
na festa de 60 anos da Globo, em eventos, em um monte de propaganda, e é isso que um atleta campeão olímpico tem que fazer, Claro. aproveitar o momento. Claro, você não parou de treinar, mas também você não está naquele 110% que você estava antes da Olimpíada. Então, eu acho que é por aí. O seu ano, eu vi muito você fora dos tatames também. É importante para você e para o judô isso, né? Acho que esse é o momento que a gente mais tem que aproveitar, esse momento pós-olímpico, é um momento onde a gente fica ali em busca de patrocinadores, o que é essencial para todos os atletas. Então a gente tem que trabalhar essa parte por fora também, tem que fazer as palestras, a gente tem que aproveitar porque esse é o momento. Daqui a pouco a gente se fecha tudo de novo, a gente tem que focar literalmente só 100%, literalmente apenas Olimpíada. Então a gente tem que aproveitar esse momento de tranquilidade, esse momento de paz que a gente tem para poder aproveitar essas outras coisas. Porque depois, pessoal, esquece, é só Olimpíada, Los Angeles 2028, 24 horas por dia, a gente imersa de novo nesse marzão aí que é esse ciclo olímpico. Bia, a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né? Você acostumou já com isso, com toda essa procura, com um tanto de... Porque assim, quem vê uma propagandinha de 15 segundos não sabe o quanto ficou gravando ali atrás. Então você acostumou com essa parte? É tão cansativo quanto os treinamentos? Você até falou, pô, o treinamento eu já estou acostumado há muito tempo. Isso é uma novidade, enfim. Queria que você compartilhasse isso com a gente também. Tô acostumada, mas gente, é loucura. A gente não imagina o trabalho que dá pra gravar uma cena só de comercial que é. Às vezes passa 15 segundos na TV, mas é o dia inteiro gravando, gente, é uma loucura. E a gente, atleta, a mente, tipo Dory, não grava quase nada, e tem que gravar, repetir o texto, repete a cena, e você fica... Gente, como que isso vai ficar? Aí chega na hora, fica perfeito os 15 segundos, melhor do mundo. Mas é uma loucura, é muito divertida. Eu tô amando fazer propaganda, eu amo. Nossa, é um mundo muito novo e que eu tô adorando. Olha, muito bom. E agora, falando um pouquinho do judô, mais diretamente, rolou o Campeonato Mundial, você foi eliminada nas oitavas de final, mas no dia seguinte você meteu um ippon numa francesa que era campeã mundial tal, na prova por equipes. Foi muito legal, o Brasil no fim eliminou a França, mas ficou sem medalha, mas ali você mostrou que assim, você estava no jogo nesse Campeonato Mundial também. Como que você avalia o ano pós-olímpico da sua categoria, atletas que surgiram, atletas que se mantiveram bem, as rivais continuam as mesmas, a coreana que você venceu na Olimpíada foi a campeã mundial, enfim, como que você analisa? Porque eu sei que você ficou de olho também um pouco no judô ali, você sabe o que está acontecendo na sua categoria. Não tem como a gente não ficar de olho, né? Mas todo início de ciclo sempre tem a galera de uma geração que está vindo de cada país. Tem muitas meninas novas chegando, então acho que tem mais adversárias aí pra gente poder combater. As meninas estão vindo, estão estudando, tem meninas de características totalmente diferentes de pesado, tem meninas que estão mais pesadas, tem meninas que estão mais leves, tem meninas que estão acostumando a categoria ainda, tem muita gente nova, então acho que é um momento de adaptação para todo mundo e é aquele momento que a gente tem que ficar de olho em todas as competições, porque o pódio nunca vai se repetir. Então é aquele momento que a gente tem que analisar cada luta, cada momento, mas as meninas principais ali do ranking ainda esse ano estão fora de algumas competições, eu não vi a maioria competir. Creio que esse pós-olímpico está todo mundo ali renovando as energias aí para começar em busca de Los Angeles. Creio que não seja diferente nos outros países também. Então é um momento de a gente parar, observar, ver quem está chegando, ver quem está conquistando uma coisinha ou outra ali, para a gente já começar a estudar e analisar também para combater nas próximas competições. Ô Bia, e tem aquele velho ditado que é muito conhecido aqui no Brasil, que é, que time que está se ganhando não se mexe. O que você fez no ciclo anterior e vai ser repetido? O que você já pensa em mudar, tanto de questões técnicas e táticas ali dentro do tatame, como preparação física, mental, enfim. O que você já olha e fala, cara, eu quero que isso aconteça de novo, e o que você acha que pode melhorar ou pode mudar simplesmente? O bom do esporte é que a gente sempre pode evoluir, né? Então a gente tem que ir em busca dessa evolução, em busca dessa melhora. Tem algumas questões de pegada, de movimentação, alguns golpes que eu quero evoluir também, eu quero melhorar, quero trazer coisas novas aí para surpreender as adversárias. Então esse momento é esse momento de estudo, esse momento de análise, de estudo que a gente pode adaptar para o meu jeito de luta, que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Eu gosto muito de assistir o treino da galerinha mais nova, principalmente, adoro assistir a Larissa e o William treinando, que eles fazem umas coisas muito doidas. Eu fico pensando, nossa, será que eu consigo fazer isso ou não? O que eu posso adaptar ou não? Mas eu acho que esse é o momento de fazer coisas novas. Não sei ao certo ainda o que eu vou trazer de novidade, não sei se vai ter uma grande novidade,
mas eu sempre estou em busca de evolução, sempre para melhorar, e é isso que o esporte nos traz, sempre uma evolução. Muito bem. E agora a última pergunta da minha parte. O judô brasileiro conseguiu algumas medalhas, aliás, muitas medalhas nos mundiais de base, sub-17, sub-19 e tal. Então tem uma nova geração chegando, tem uma geração muito boa que está se mantendo. Você, o William, a Larissa, que foram medalhistas olímpicas, que os 3 não competiram tanto nesse ano, mas enfim, é um time... um trio poderoso, medalhista olímpico de respeito, mas tem uma geração muito nova chegando, né? Como que você está vendo essa nova geração do judô com tantas medalhas, que foram 7 medalhas no Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 também ano passado, um monte de medalha, como você está vendo isso? Eu vejo isso como uma coisa incrível, acho que só mostra o quanto a gente do judô está evoluindo, acho que não é só a equipe, seleção principal que está ali se mantendo, que vem buscando resultado, a garotada mais nova também está vindo com tudo, e isso é incrível porque mostra cada vez mais a nossa força dentro do esporte, a nossa força dentro do tatame, não só aqui dentro do Brasil, que é algo que vem crescendo muito, a nossa evolução, mas para mostrar o poder do judô brasileiro também nos tatames lá fora, e é algo que a gente está conquistando isso. Acho que os frutos dessas medalhas de campeonato júnior a gente pode acompanhar aí nos próximos ciclos, não tenho dúvida de que a garotada vai super representar e vai continuar escrevendo essa linda história do judô, que é sempre trazer um excelente resultado em Olimpíada. Faz uns 4, 5 anos a Bia era uma dessas atletas. Você tem 2 medalhas mundial de base, né? Não é isso? Tenho 2 no júnior e uma do juvenil. Então o judô tem essa história. Quase todo mundo que está na elite agora, no adulto, conquistou as medalhinhas ali no sub-17, sub-19, enfim, é isso. Muito bem, acho que encerramos aqui com a Bia, um papo muito bom, sempre é um prazer estar junto com a Bia, estava relembrando que a última vez que o Rumo ao Pódio esteve com a Bia foi logo após o PAN, então mais um aí recadinho de que o Rumo ao Pódio é pé quente, Dá porque sorte dos atletas. Estávamos com o Caio antes da medalha do Mundial, estávamos com a Bia antes da Olimpíada, então... Atletas que estão nos vendo também fiquem à vontade aqui para participar com a gente. Bia, quer mandar algum recado para a galera? O momento é agora para a gente se despedir contigo e não comigo, porque é muito mais legal. Bom, um detalhe, eu quero vocês antes de todas as competições, tá bom, pessoal? Combinado. Mas, bom, pessoal, acho que é isso. Dediquem-se, acreditem no sonho de vocês, coloquem o sonho de vocês como prioridade e acreditem no processo, que não tenho dúvidas de que vai valer a pena, e torçam por nós, torçam pelo judô, e é isso, vamos Brasil. Bom, dando aquele rolê pela feira, como no ano passado, inclusive eu estava atrás das câmeras, né, Marcelito? E hoje aqui fui promovido neste ano, então estou desse lado aqui, agradecer já ao Caio Vilela que está na produção também com a gente, e paramos aqui para conversar com o Luiz Maurício. Falamos com ele um pouquinho no Rumo ao Pódio, um pouco antes do Mundial, agora depois ele vai contar tudo o que aconteceu lá, mas eu tô desse lado, mas eu não posso deixar de fazer as honras, né, Marcelito? Abra as perguntas pro Luiz da sua parte, meu amigo. O Luiz acabou de voltar, acabou mesmo, né? Tava quase no voo anteontem do Japão para cá, o Mundial foi em Tóquio, e já tá super reconhecido aqui na frente da feira. Eu fiquei sabendo que a galera já gritando Dembélé, Dembélé. Tinha isso? Foi, eu cheguei ali, o cara, o Dembélé tava ontem nas melhores do mundo. E muito legal poder ter essa experiência. Eu fui num jogo no Rio, passava no telão, assim, os caras, aí comparava com algum outro famoso. E apareceu o Dembélé no jogo de basquete, cara. Olha, que isso, não é possível. E a gente ele contou no podcast, no Rumo ao Pódio, lá quando ele participou há algumas semanas, que ele jogava futebol, joga bem. Falou que era zagueiro, já ouvi falar que é um belo centroavante, mas nada de Dembélé, que agora é o melhor do mundo. Falando em melhor do mundo, você estava com os melhores do mundo, você é um dos melhores do mundo. Conta como foi essa experiência lá no Mundial de Tóquio pra gente. Em Tóquio foi uma experiência muito legal poder participar de uma competição internacional novamente. Mas não foi uma competição assim, que tecnicamente eu oscilei um pouco, mas faz parte também. Acredito que foi uma experiência muito bacana poder estar lá e poder representar mais uma vez o Brasil. Luiz, o que você falou, né, dessa oscilação? O que você sentiu que não deu tão certo, que você se preparou e quando chegou lá não conseguiu? Porque, claro, acaba surpreendendo todos nós. Isso é normal, essa acho que é a graça do esporte, infelizmente por um lado negativo dessa vez. Mas o que mais chamou a atenção, que você falou, cara, eu não estou conseguindo executar o que eu vinha fazendo no treinamento? Bom, o lançamento do dardo é uma prova que não pode errar muito, porque também você depende não só do corpo, mas também de um equipamento. Então, se você não conseguir tracionar toda a corrida, toda a potência para o implemento, também não, é uma prova que não perdoa isso. E também, o lançamento do dardo está num nível muito alto. 81 metros, há alguns anos atrás, dava final tranquilamente. E na final já tem um outro pensamento de correção.
mas acabei errando um pouco ali na qualificação e não consegui avançar. Então acredito que, sem dúvidas também, com um alto nível da modalidade, acaba que cada erro pode... a posição acaba caindo bastante e não consegue entrar dentro da prova novamente. Tanto que atletas que ganharam medalha, são medalhistas olímpicos, mundiais também, não foram tão bem nas finais. Então acredito que o lançamento do dardo está evoluindo bastante e não pode haver erros também na modalidade. Né? No Mundial é erro zero, senão fica muito complicado. E se a gente pegar o ranking mundial, você continua em segundo, porque ninguém lançou mais de 91 metros nesse campeonato mundial. Ano que vem, 2026, sua preparação, não tem campeonato mundial, né? O campeonato mundial é só em 27. Como é que está a sua preparação para o ano que vem? Quais são os principais objetivos? Será que vão rolar convites de novo para a Liga Diamante, que é o principal evento do circuito mundial? O que você está esperando de 26? Bom, o foco vai ser principalmente em aprendizagem, fazer bastante camping, tentar pegar bastante esses meets como a Diamond League, para principalmente ter essa climatização o máximo possível com os melhores e poder repetir mais uma vez essa marca, que eu acredito que em treinamento já vem treinando bem antes do Mundial e acabou não saindo. Mas acredito que agora é detalhe, é lapidar, que já está no braço essa marca, e acredito que agora é repetir para que chegar em 2027, 2028 bem e poder repetir novamente, quem sabe passar essa marca. Esse Mundial foi importante para o Brasil, porque a gente chegou com várias chances de medalha no atletismo. O Alisson dos Santos no 400 com barreira, a gente sabia que ele ia brigar por medalha. O Caio Bonfim voltou com 2 medalhas. E eu acho que você se tornou esse terceiro cara, né? Acho que nos últimos meses, acho que o seu desempenho nos últimos anos te colocam nesse patamar, nessa prateleira de quem vai chegar em toda a competição brigando por medalha. Você sente isso já com você? Isso é uma responsabilidade a mais? Ou isso te dá mais força, mais energia para, pensando já em Los Angeles 28, chegar lá brigando por medalha? Bom, acredito que esse é o sonho de todo atleta, poder chegar na competição, sim, principalmente internacional, e ter esse reconhecimento, falar, olha, esse cara é do Brasil, esse cara está lançando bem, fez uma ótima temporada, então acredito que eu tive esse feedback, principalmente dos lançadores lá. O Chopra, que é um dos lançadores, que é no ranking de pontos, ele é o principal, e o Webb, que de resultado ele está com 91,51. Pude ter essa troca de experiência, eles poder, cara, você é tipo muito novo e está fazendo resultados bacanas. Acredito que nos próximos anos ali você vai ter um período de amadurecimento. O cara que ganhou falou, cara, você precisa agora fazer mais algumas competições, você já está pronto, está lançando muito longe. Eu acredito que nos próximos anos você tem tudo para estar brigando com a gente aí em mundiais e até mesmo nos jogos. Acho que o mais importante, Luiz, conversando com você agora, depois, né? Eu brinquei que a gente conversou antes, conversando depois, dá pra ver que você tá muito consciente do que aconteceu e você não tá abalado, assim, fui mal, agora... Porque não tem esse tempo, né? E eu queria que você comentasse justamente isso. Até pegando um gancho do que dos seus colegas, competidores te passaram, não tem tempo para ficar sofrendo muito, né? É pensar no futuro, é pensar para frente. Então eu queria que você comentasse nesse sentido. Como é que você tratou logo depois ali da competição? Claro, um diazinho ficar chateado faz parte, mas queria que você comentasse como manter essa cabeça, que pelo menos aparentemente você está com ela muito boa. Então, porque eu fiz uma ótima preparação. As marcas, principalmente de treino, todas caíram. Acredito que eu fiz uma ótima preparação, fiz tudo que eu podia fazer e não aconteceu. Então por isso de saber, fiz tudo que eu podia fazer, principalmente em preparação, em treinamento, em dedicação, em disciplina, mas não aconteceu. Então acredito que vai acontecer. Um ponto também chave é a paciência, principalmente para tudo acontecer agora. Em 2023, no Pan-Americano, também aconteceu a mesma coisa, não avancei para a final. E aconteceu isso tudo no próximo ano, dos Jogos Olímpicos, de poder ter a melhora de marca. Então acredito que isso é um processo e faz parte também do esporte, faz parte essa resiliência, isso que tudo vem junto com o atletismo e com o esporte. E você está com 25 anos, né? O dardo é um esporte que te dá uma longevidade grande, né? A gente vê atletas aí no 3º, 4º ciclo da carreira e brigando de igual para igual, né? Sim. Tem o Júlio Zigo, que competiu agora, ele tem 35 anos.
em keniano. Então eu vi ele competir, isso em 2014, o Mundial. Então ele é um dos atletas que, com 35 anos, vem competindo de igual para igual com os atletas. Isso é bem legal. E também pude conhecer o país dele lá, eu fui em Nairobi. Cara, que isso, absurdo. E é muito legal poder ter competir junto com ele, poder assistir, poder ser fã e poder ter essa experiência de competir e dividir pista com ele. Para encerrar, porque a gente tem que liberar o Luiz Maurício, que ele tem palestra para dar aqui na Kobe Expo. Duas rápidas. Você falou no podcast pra gente na primeira vez, você estava planejando, quem sabe, ficar um tempo fora, mudar do Brasil um tempinho. Vai rolar isso agora, pro ano que vem ou ainda não? Bom, eu já fiz 2 preparações esse ano. Foi em Madrid, fiquei um mês lá. Em Singapura também eu fiquei 15 dias antes do Mundial, então acredito que tem sido bem legal poder ter essa experiência antes das competições, esse camping de treinamento, para poder ter um local que eu possa focar 100% em aprimorar, em treinar. Então acredito que nos próximos anos vou fazer mais vezes isso, principalmente para lapidar e para poder trabalhar de forma de 100% pensando no resultado, 100% na competição. E vamos embora, vamos ver o que a próxima temporada tem para de competições também. E ainda não sei o calendário, mas acho que o ano que vem já tem os Jogos Sul-Americanos e o Ibero. Então são 2 competições ali que são bem legais de competir e também pegar alguns meetings internacionais. Boa. Para quem está assistindo ou está escutando o podcast, a gente está na Kobe Expo, tem um simulador de lançamento de dardo aqui. Eu ainda vou testar, mas me conta o que você fez quando você testou esse simulador a primeira vez. Bom, eu não sabia, segurei um pouco ainda, mas acabou quebrando a máquina. Ela quebrou o simulador segurando o arremesso dele. Mas é bem legal poder esse simulador. Esse simulador geralmente é para iniciação, para ter para ter familiaridade com o vetor de lançamento. Daí você tem que lançar reto e não pode oscilar muito o lançamento. Aí acabou que quebrou, né? Bora na cara dos caras. Putz, cara, acabei. Muito bom. Luiz Maurício, de novo, obrigado, cara. Valeu. Luiz, obrigado, sempre um prazer. Pessoalmente é muito melhor do que virtual, isso é inegável. Foi muito bom vê-lo aqui depois da competição. Vendo que também, né? Entendeu o que aconteceu lá e pra cima. E tenho certeza que o Luiz Maurício continuará sendo notícia aqui nossa no Rumo ao Pódio. E ele é muito maior, muito mais forte, muito mais bonito que o Dembélé. Bom, andando aqui, agora paramos no estande da Confederação Brasileira de Ciclismo. Encontramos essa fera aqui, o Bala Louca, que também já encontramos no ano passado, sim, no Prêmio Brasil Olímpico. E a minha primeira pergunta, Bala, inclusive nessa linha, né? A gente conversou bastante no ano passado, depois da Olimpíada, aquele calor para ver se ia para a Olimpíada no finalzinho. Eu queria que você contasse um pouco de como está esse início de ciclo, um pouco mais calmo, pensando em garantir uma vaga um pouco antes. Enfim, esse primeiro ano de ciclo para você, como é que tem sido? Esse ano, por exemplo, o começo do ciclo, né? Vem mais para você treinamento, meio que após ressaca da Olimpíadas, de você treinar, voltar ao seu atleta que você era, enfim, se acalmar as coisas, né? E ano que vem para nós do BMX começa já a corrida olímpica, o Mundial já conta a vaga, top 3 do Mundial já consegue vaga para a Olimpíadas de Los Angeles, então a gente conquistar tanto essas vagas no Mundial do ano que vem e no próximo, né, que dá a vaga, e depois vem os pré-olímpicos, que é igual que teve, né? A gente não quer deixar para o último momento, mas a gente vai estar ali treinando, se dedicando e já buscar esse pódio no Mundial para ficar tranquilo. Com certeza. E como é que você está fisicamente? Porque a gente conversou com você ano passado, você estava se recuperando de lesão, você tinha feito uma cirurgia logo depois das Olimpíadas. Você já está 100% ou 100% é só ano que vem? Não, hoje eu estou 100% já. Fiz a última cirurgia em janeiro desse ano, né? Para arrancar a placa do cotovelo e tudo mais. E, cara, eu fui treinando, vai pegando ritmo, né? Vai perdendo o medo do braço. E hoje, tipo, basicamente tem o braço aqui, a cicatriz, mas já esqueci o que é. Tá normal, tá 100%. Não é à toa que o apelido é Bala Louca, né? Que vem, inclusive, de um acidente, né, Bala? Conta pra galera aí que não tá... Você já deve ter contado isso umas 713 vezes, mas sempre, como temos um público rotativo, é sempre legal de você contar. O meu apelido veio muito da bike, né? Eu era criança, tinha uns 7, 8 anos. Tava querendo pular uma rampa, vamos lá, do seu tamanho, vai a rampa. Vai, do seu tamanho. E vim pedalando, tipo, uma distância, uns 10 metros assim. Fui pedalando, não conseguia varar ela. Eu falei, beleza, agora eu vou pular ela. E ela era um pouquinho larga assim, né?
saí pedalando igual um doido, entendeu? Já entendeu a referência? Pedalando igual um doido e ultrapassei a área de pouso dela. Que era pra cair, tipo, aqui eu caí, mano, no outro stand. Enfim, com 8 anos de idade, imagina, você, mais que essa altura, você pular no chão direito. Cara, e até brincadeira à parte, como que é isso pra vocês, o treinamento de queda? Porque muita gente vê e fala, caramba, pô, eles vão se arriscar, e faz parte, né? Mas como é que treina essa parte? Como que se acostuma? Você fica mais, sente menos dor, por exemplo, ao longo do tempo, ao passar dos anos? Sim, você sente porque você vai treinando na academia, preparo, você aprende a cair, né? Sim, tem ocasiões que você não consegue sair fora, né? Você vai aguentar a pancada e vai doer. Mas é tipo assim, o seu corpo tá mais preparado para isso. Então, igual eu tenho 16 anos, eu acho, de bike, meu corpo já sabe o que tem que fazer. Se dá um de errado, eu sei para onde ir. Então, dói. Dá um pouco menos hoje? Dói. Mas quando dói, meu amigo, Imagina. dói mesmo. E o calendário desse ano ainda tem Campeonato Mundial, etapa de Copa do Mundo. Qual que é o seu objetivo, o seu foco? Você na Olimpíada ficou em 6º lugar ali, batendo na trave da medalha. Você acha que você já subiu um pouco de nível para brigar ali pelo pódio? Com certeza, a gente está treinando para isso, dedicando cada vez mais. Esse ano eu tenho 4 viagens internacionais, são 2 Copas do Mundo, uma para o Mundial na Arábia, e mais um treinamento na Austrália com o campeão de Tóquio, que vou treinar com ele 2 semanas. E mais 2 competições internacionais aqui no Brasil semana que vem, essa agora, semana que vem, e depois no final do ano, em dezembro, ao finaleiro. Legal, então são várias etapas ainda nesse ano. Olha quem chegou aqui, a Aqui, Duda. ó, já sequestrei Aí. aqui a Duda, no bom sentido, obviamente. Estava dando muitas entrevistas. Então, Gui, continue aqui, mas já Não, a gente imagina, a insere gente já Duda. chama a Duda. Duda, campeã brasileira. E aí, Quantas galera? vezes campeã brasileira? Tetra. Aí falei, 4 vezes. Eu falei que ano passado eu não fui pra esperar ele pra gente ser tetra junto, né? E deu certo. Ora, então os dois são tetracampeões brasileiros, formam um casal também do nosso esporte. O Balalouca estava falando um pouco desse ano ainda, que tem etapa de Copa do Mundo, Campeonato Mundial. Como é que está o seu calendário esse ano aí? Faltam poucos meses para terminar o ano, mas tem muita coisa ainda, né? O calendário é sempre muito corrido, a gente fala que a gente só para a hora que Papai Noel chega. E é sempre assim, todo ano, não muda. E, cara, tá sendo um ano muito abençoado, a gente tá vindo de muitas conquistas, a gente teve o base lá que a gente pegou pódio, a gente é idealizador do projeto, voltamos ao Pan-Americano agora também, tive a alegria de voltar com o vice, então estamos aí no topo da galera aí do nosso continente, e agora não vamos parar, né? A gente tá indo, o Bala deve ter comentado, a gente tá indo pra China, depois da China a gente vai pra Austrália, vamos pra Riad no Mundial, voltamos pro Brasil dar uma folguinha, e depois a gente parte pro Japão pra última etapa da Copa do Mundo, e aí sim, tem mais uma etapa do base, vai falar que acabava, não acaba não, tem uma etapa do base, aí férias. Ano que vem a gente já tá... O bom é que vocês estão juntos sempre. Cara, mais do que o Gui falou, né, que vocês formam um casal, o quanto isso é importante para vocês, pelo outro entender a rotina? Porque eu creio que seja muito difícil para um atleta namorar alguém que não seja do meio, porque é uma rotina muito diferente. Então eu queria que vocês dois contassem um pouco do quanto vocês se apoiam, para além das questões técnicas ali, do namoro de vocês, mas o quanto é compreensivo um com o outro por vocês fazerem parte do mesmo esporte. Acho que a gente foi melhores amigos durante muitos anos. Eu e o Gu, a gente foi melhores amigos durante 8 anos. E tava ali, eu tava tentando. E é muito... Realmente essa questão faz muita diferença porque, claro, é um apoio técnico dentro da pista, porque a gente se entende, a gente se ajuda, a gente fala um pro outro, acho que tem que melhorar isso aqui numa volta, numa competição, num treinamento. Mas acho que o externo é muito, muito importante, porque a gente viaja muito, a gente está o tempo todo fora, só quem é atleta de alto rendimento entende as questões que passam na nossa cabeça, o quanto é difícil você lidar muitas vezes com o mental. Então a gente ter esse suporte de um pro outro, da gente entender os momentos bons, entender as dores, entender tudo. Ele continua sendo meu melhor amigo, hoje a gente forma um casal, a gente é namorado, a gente mora junto. E é isso, é até a parceria para você viajar o mundo inteiro, realizar os sonhos juntos, ter as mesmas ambições e, cara, faz muita diferença.
Bala, o que você acrescenta, porque discordar você não é louco, né? Ah, não sou louco, né? É bala louca, mas de discordar não é louco, não. Sim, senhora, não, senhora. Ah, eu acho que é muito disso. Eu acho que, tipo, a gente entender as dores um do outro, quando não acerta uma manobra, quando tá inculcado com a competição. E a gente sabe como acalmar um ou outro durante essa tempestade ali da competição, né? E tanto eu acho no nosso treino, nosso dia a dia, academia, todo o nosso dia a dia, tanto o meu quanto o dela, somos juntos. É a academia, é a físio, é o treinamento, é as viagens, é tudo junto. Não, nada são separados assim. É difícil, tipo, pra alguém que é de fora entender essa correria. Claro. Entender que você vai abrir mão de sair com os amigos, tipo, eu perdi formatura de inúmeras amigas minhas, perdi casamento, então, tipo, coisas que às vezes a gente tem que abrir mão pra poder viver o nosso sonho e chegar onde a gente quer e às vezes outra pessoa não entenderia. E acho que no meu caso, falando como mulher, é um esporte 85, 90% masculino, vamos colocar na maioria. Então, acho que é muito difícil pra galera que é de fora entender que você vai estar o tempo inteiro ter amigos homens, galera na pista, você vai viajar com homens, tipo assim. Então, ó, facilitou muito minha vida. E quando que rolou essa mudança aí de melhor amiga pra algo a mais? Como que você convenceu ela, meu amigo? Um cansaço. 8 anos ali. Cadê? Foi ali, eu acho que, tipo... legal. A gente sempre brincava assim, cara, se a gente não der certo com ninguém, a gente vai se juntar no final. Ah, que legal. Se a gente sempre falava, Desde quando a gente, tipo, brincava. casar. Aí, acho que foi isso, né? Tipo, a gente foi falando isso que pro outro, ele foi teve a vida dele, eu viajando. tive a minha vida normal e A gente foi ficando mais adulto. A gente ficamos mais basicamente. adultos e a gente sempre brincava, meu, já pensou eu virar a tia dos gatos, você virar o tio dos cachorros? E daí a gente falou assim, não, isso não vai acontecer, qualquer coisa a gente casa, quem sabe quem se aguenta. A gente já viajou muito junto, passou meses fora juntos. E daí a gente brincava e no fim das contas a brincadeira foi levada a sério, né? Então, Muito bom. E é isso, foi indo e ali. tudo quando a gente, começou a ontem ficar não, ano passado, é. início ano passado, e daí metade a gente... Não começou a namorar e... A gente foi não deu explanado nem- nas Olimpíadas, tipo, namorada de bala louca das minhas amigas, tudo. Ah, como assim você tá namorando e eu não sei, galera? Eu acho que foi bastante... a gente se conheceu 8 anos, então foi muito rápido. Foi tipo... Foi Não 6 precisa- meses e já foi morar junto. Não precisou do test drive, tipo, o test isso. drive já tava feito. Várias viagens. Enfim, pra gente arrematar, Gui, tem mais alguma pergunta? O objetivo de vocês para esse resto de ano, para esse resto de temporada? Brevemente, vocês falaram que tem muita coisa, muita etapa, muito treinamento também, etapa de Copa do Mundo. Então, direto e reto, o objetivo de cada um para esse fim de ano aí. Acho que, sem dúvidas, fazer boas competições, tanto no Mundial quanto nas 2 Copas do Mundo que a gente tem. A gente trouxe bons resultados em todas as competições que a gente vem fazendo esse ano, aí, tanto brasileiro quanto pan-americano. E, claro, acho que o desejo é sempre pegar a final, Copa do Mundo e Mundial não é brincadeira, então é difícil você estar entre os top 12 e 10 do mundo. Então queremos, acho que o Dugu também ele vai querer falar, vai ser isso, vai querer um top 10 ali. E obviamente se mantendo os melhores do mundo. Hoje a gente está dentro do top 20, eu tô top 13, o Gu tá top 16. Tô 16 hoje. E a gente vai usar essas competições para pontuar e fechar o ano ali no ranking mundial olímpico ali de estar entre os 10 melhores do mundo. E eu acho que é treinar e sempre pensar o pódio. É isso. Maravilha, pô. Boa. Nada mal, né, Gui? Terminar o ano no top 10, Muito bem. o casal no top 10 seria demais. Então, agradecer demais a Dudu Bala aqui na Confederação Brasileira de Ciclismo. Galera, o rolê agora é literal. A gente falou que ia dar um rolê pela feira, mas agora a gente vai dar um rolê de skate. Eu não, né? E se o Luiz Francisco tá aqui com a gente, do Skate Park. Cara, queria que você falasse esse cenário do Skate Park atual, começasse aí com esse panorama para esse novo ciclo. A gente tem falado muito no podcast com atletas de todas as modalidades sobre esse novo ciclo, como é que é o ano pós-olímpico, né? Como muda, quem muda e ainda mais no skate, que é muito muito dinâmico. Então, queria que você trouxesse esse panorama pra gente aqui, porque a gente ficar falando é uma coisa, mas quando vocês atletas contam como tem sido esse ano pós-olímpico é sempre muito melhor. Prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Um prazer também estar aqui com vocês. Cara, o ano pós-Olimpíadas é meio que uma loucura, porque começa a mudar muita coisa, a galera, o mercado ali já muda, porque antes de Olimpíadas o pré ali é muito forte, a galera, a demanda no skate, a procura do skate é muito grande, e como sempre aí a Raíssa medalhando, o Japinha, ele dá
o bumpzinho e depois cai de novo. Então, tipo assim, a gente espera esses anozinhos de mercado para dar uma melhorada pro skate, a gente espera se muda alguma regra, se não muda. Então a gente tá aí. Já teve algumas competições, né? Teve a Itália pra gente, teve Ostia. Então, eu espero que tenha mais alguma esse ano para já dar uma embalada de ponta. Sempre bom, né? É bom. E assim, a gente acompanha muitos campeonatos mundiais das modalidades. E o Mundial de Skate, o Parque Street, foi adiado ou cancelado, ia ser nos Estados Unidos e tal. Como é que vai ficar essa temporada, então? Tem uma outra competição grande? Porque o Skate Street ainda tem a Street League, que é super consolidada, inclusive a última etapa é aqui em São Paulo. O parque não tem tantas competições, tem o STU, às vezes tal, mas competições internacionais. O que você está esperando de competição nesses próximos 3 meses aí até o fim do ano? Cara, eu espero que tenha algo, porque eu quero viajar de novo para andar de skate. Essa é a verdade. Eu peguei uma época muito boa que tinha Vans Park Series, que era o nosso SLS aqui pro parque. X Games ainda tinha bastante coisas. Então eu espero que ainda tenha algum evento pra gente poder viajar e estar junto com a galera de novo, porque ficar em casa tá sendo meio triste, assim. Não, desculpa, tá mãe, pai, namorada e tal, mas é que eu gosto de viajar pra andar de skate. Sempre bom, sempre bom. E tem alguma ideia, Luizinho, para um futuro próximo de uma formação de uma nova liga? Entre vocês skatistas, têm conversado sobre isso? Porque só nesse pouco papo aqui que a gente teve, é muito importante vocês estarem na pista, né? Sim, cara, não sei se vocês viram hoje, acho que lançou mesmo a X Games All-In, que é a liga. Eu acredito que vai ser uma liga, não vi direito, ainda tenho que dar uma olhada. O novo formato do X Games. O Pro Tour do STU tá aí rodando, então eu acredito que ainda tenha mais etapas, 2 etapas no Brasil. Tá rolando um boato que possa ter um mundial pra cá ou não, a gente também não tá nada confirmado, a gente não sabe muito. Então a gente espera que confirme algo, que tenha algo, saca? A gente precisa ser feito algo pro parque, como tem o Street League pro Street, eu acho. E a gente, sempre quando a gente fala do parque, principalmente parque masculino do Brasil, a gente fala que tem muita gente boa aqui, né? A gente tem o Japinha, medalhista olímpico, o Pedro Barros, o Luigi Cini, o Konig, como é que é? Foi Kalani Konig, você que está sempre chegando, tem o outro Pedro, enfim, é um time que, assim, só ter 3 vagas olímpicas é ruim pra gente, né? Porque a gente queria mais. Como é que é ter uma modalidade tão competitiva por aqui? Pra gente é difícil, né? Vou te falar a minha verdade, porque a gente tem que ficar se eliminando toda vez. Aí às vezes inventa do meu irmão competir, aí pronto. Aí já basta os amigos, aí tem que se eliminar em família dentro de casa. Então, tipo, mano, é muito irado ver o nível que o skate tá chegando no Brasil. É muito irado mesmo, porque é uma troca de geração que tá acontecendo muito rápido. Tipo, dá um medo, é meio que assustador. É assustador, porque, tipo, não tinha tantos. Hoje tem um monte. Tipo... Não sei se vocês viram o Nicolas Falcão, chegou no STU e tal. Então, tipo, é uma troca muito rápida e vai acontecer cada vez mais. Então, tipo, o Gui Curi agora no Mundial, nem se fala. Então, cara, dá medo. Vou te falar que dá medo. O que eu posso falar é que dá medo. Luizinho, pra gente arrematar aqui, me corrija se eu estiver errado, você tá com 25. Como que é isso, cara? Porque pro skate, você 25, você já é um cara, experiente pra caramba, velho. Então como que é essa questão de você ver uma molecada muito nova surgindo? É um esporte que já se naturalizou isso de uma molecada de 12, 13 anos, já tá competindo com vocês, adultos, vamos assim dizer, né? Como que é essa questão pra vocês? Dá medo também, é assustador, não nego. Eu entrei, acho que no circuito, eu tinha 17 anos, 16 para 17. 16 para 17 e, cara, eu vi o Kalani desse tamanho, o Nikito, que é o Nicolas, nem andava de skate. Nossa. Você entendeu? Então, tipo, é realmente assustador ver que eu tô com 25 anos e os moleques já, tipo, todos eles, óbvio, são maiores que eu. Eu não nego, todo mundo já me passou. Mas, tipo, ver que a gente já compete junto, que já ganham de mim mesmo, assim, na cara de pau. É muito irado, cara. Tem menor respeito. Não, ninguém liga pra mais nada. Mas é muito irado, cara. E ainda mais, imagina, 25 anos e falar que tem experiência pra alguma coisa. É doideira. Se eu falar pro meu pai que eu sou experiente com 25, ele vai falar, não, eu sou vivido. Você agora, não. Uma última pergunta, que assim, a Olimpíada de Tóquio ainda dói um pouco quando a gente relembra dessa prova. Você ficou numa 4ª posição bem estranha. Assim, todos os especialistas, a gente não é exatamente especialista em skate, mas a gente ouviu muitos especialistas falando que você merecia pelo menos para ir para o bronze. Faz 5 anos já, 4 anos e pouco, 5 anos. Você ainda lembra com raiva ou com tristeza daquele? Ou um 4º lugar ainda é um baita resultado? Cara, na minha cabeça é um baita resultado, porque, como eu falei, naquele fatídico dia,
eu lutei muito pra estar lá, saca? Então, tipo, eu ter chego lá já foi uma vitória muito grande pra mim. Eu fui num passo a passo muito grande, de me classificar para competir profissional, seleção, fazer a final na Olimpíadas e tudo mais. Então, isso tudo para mim foi uma vitória muito grande, mas aquilo lá me marca bastante, porque eu sabia que eu poderia mais dentro do meu potencial e sabia que aquela volta também poderia mais. Então, tipo, eu queria ter demonstrado mais, eu queria que minha nota fosse maior, eu queria bastante coisa. Então, marca ainda um pouquinho. Espero que eu consiga ir para mais uma para tentar tirar essa da cabeça. Boa. Estaremos aqui na torcida e acompanhando também o Luizinho, então agradecemos e vamos seguir o rolê. Ele de skate, a gente andando igual estamos fazendo.